Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? De Tati Aconselha, aquele dia que você me faz uma pergunta e eu respondo de uma forma muito amorosa e responsável. E a pergunta de hoje, ela entra um pouco na minha intimidade, mas como nós já somos íntimos, eu vou responder, meus amores. Prestem atenção. Tati, posso te fazer uma pergunta? Pode, sempre pode. Vi que você colocou que entre os anos de 2016 e 2018 foram os anos que você esteve na fossa. Você teve depressão ou crises de ansiedade? Meus amores, vou contar um pouquinho sobre a minha história para que vocês compreendam sobre a minha fossa. E a fossa, gente, é realmente um lugar muito particular na vida de todo mundo. Na minha vida foi assim. Entre os anos de 2016 e 2018 foi o período que eu me separei do pai do meu filho, mudei de cidade, fiquei cuidando sozinha da minha casa, dos meus cachorros, que na época eram 6 cachorros, um gato, um filho de 4 anos. E foi um período muito turbulento, de muitas mudanças, de muito sofrimento, muitas decepções, frustração. Eu, assim como quase todas as mulheres, tinha um ideal de família que eu mesma não consegui sustentar. Então isso me frustrou bastante, sabe? Isso me deixou bastante mal. Foram incansáveis noites que eu fui dormir chorando. Até porque muita gente não tem dó, né? De quem termina um relacionamento e acaba bombardeando a gente com muitas informações, com muitos comentários, com muitas histórias maliciosas. E, gente, se vocês forem dessas pessoas, por favor, não sejam dessas pessoas. Quando a gente termina um relacionamento, a gente já tá machucada demais. E você ficar contando as coisas que estão acontecendo em volta é que nem ficar chutando cachorro morto. Então não faça isso. Isso aconteceu muito comigo no meu período de separação, então foi muito sofrido. Eu sofri bastante, eu tava com uma vibração horrível. Como eu tenho um histórico de ansiedade desde criança, foi um período que eu fiquei muito ansiosa, eu me senti parada, congelada, minha vida ficou completamente estagnada. Eu me envolvi em alguns relacionamentos nesse período que não foram bacana pra mim. Lógico, me ensinaram absurdamente e talvez esses relacionamentos justamente tenho até virado a chave que eu precisava para buscar o autoconhecimento. Mas assim, foi um período de muita dor, de muita luta, de muito sofrimento, de muita ansiedade, mas eu nunca tive depressão. Eu tenho uma história de vida muito parecida com a história de vida da maior parte das pessoas, tive uma infância normal, perdi meu pai com 11 anos, mas eu era muito novinha, então eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, então eu não entrei em depressão nesse período. Tive uma adolescência normal, uma juventude normal e sempre fui bastante ansiosa. Fui para terapia em 2 situações da minha vida. Quando eu era adolescente, eu descobri que eu tinha psoríase. Minha mãe cismou que eu precisava de uma psicóloga para lidar com isso. Mas na real, eu não precisava não. Só que enfim, foi o que os médicos orientaram na época e eu fiz, mas eu sinceramente não senti muita diferença. E fui na psicóloga também quando eu voltei de Brasília, porque eu fiz faculdade em Brasília, passei 5 anos lá. E daí quando eu voltei, eu fiquei muito frustrada de ter voltado. Apesar de ter voltado por minha própria escolha, eu voltei porque eu me senti em débito com a minha mãe, que tinha me sustentado lá todo aquele tempo. Então eu não achei justo ficar lá depois de formada e ela continuando me sustentando, mesmo ela tendo dito que eu poderia. Voltei infeliz, mas voltei. E durante a minha vida, inclusive durante o período que eu fui casada, eu frequentei várias terapias holísticas, eu amo terapia holística. E frequentei também depois da minha separação, nesse período entre 2016 e 2018, eu frequentei algumas terapias, fiz constelação familiar, fiz um monte de parada para conseguir me encontrar. E mesmo assim foi um período muito turbulento, tinha realmente muita ansiedade, mas eu nunca cheguei a ter, por exemplo, síndrome do pânico, eu nunca cheguei a ter aquela ansiedade de você, sei lá, passar mal e desmaiar. Era uma ansiedade constante, eu sentia 24 horas por dia, mas ela era sutil. Era como se fosse assim, sei lá, um cantinho de uma unha que tá inflamado. Não é aquela dor insuportável, mas é uma dor que dói todos os dias, sabe? E qual que é o limite, Tati, que você considera que a gente tem que suportar? Até, por exemplo, procurar ajuda de um profissional. Meus amores, é um exame muito profundo de autoconsciência, eu acredito. Tanto quando a gente tem ansiedade, né, agitação mental, agitação emocional, quanto quando a gente está triste demais e já está entrando num quadro de depressão. Eu acho que a gente tem que ter a sabedoria de enxergar quando a gente está conseguindo lidar sozinho com aquela situação. Se a gente não estiver conseguindo lidar sozinho com a situação, procurar uma ajuda. Procurar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um coach de inteligência emocional.
Quando for aquela ansiedadezinha chata que você não tá conseguindo lidar. Agora, essa ansiedade e tristeza do dia a dia, sabe? Que tá te fazendo mal, que tá travando sua vida, procura uma ajuda. Agora, se for uma crise, meus amores, se for uma coisa mais grave, que você realmente não tá dando conta, que você talvez esteja colocando a sua própria vida em risco, porque isso é muito comum, a gente inclusive tem que falar sobre isso abertamente, você tem que procurar um médico. Talvez nesses momentos de crise você precise de um tratamento um pouco mais forte, precise de medicamento para lidar realmente com essa disfunção, e depois, os momentos de crise já tendo passado, você procura uma ajuda para você conseguir lidar com as suas sombras, porque você vai ter que lidar com isso, senão você vai acabar inclusive sendo refém dos remédios uma vida inteira. E ó, meus cachorros. E não precisa, né não? É isso. Tive uma vida inteira e ainda tenho uma ansiedade constante. Todas as vezes que eu dou um vacilinho, ela volta. Hoje eu não faço terapia, eu não frequento psicólogo, nem terapeuta holístico, nem nada. Eu uso realmente só a inteligência emocional para me equilibrar. E nesses últimos 3 anos tem funcionado muito. Eu acho, inclusive, que é uma ferramenta preventiva. Se você sente que está começando a incomodar a sua ansiedade, a sua tristeza, procura ajuda realmente para lidar com isso antes de entrar realmente num quadro grave, numa crise. Se a gente desse atenção para os sinais do nosso corpo e da nossa mente, talvez a gente não precisaria realmente viver esses momentos de tanto desespero e pânico. Bom, eu espero ter respondido a sua pergunta. Entre 2016 e 2018 foi um período muito difícil para mim, mas eu não tive depressão e nem tive crises de ansiedade. A minha ansiedade somente ficou maior do que ela sempre foi, porque a ansiedade é a minha maior sombra, me acompanha desde bebê, porque minha mãe falou que eu era uma criança super ansiosa e eu tenho certeza que eu vou ter que lidar com isso durante toda a minha vida. Enquanto eu estiver viva e respirando, eu vou ter ansiedade, e por isso que eu sou tão disciplinada com todas as ferramentas que me ajudam a lidar com ela. Bom, eu espero ter respondido, espero ter ajudado, e lembrem-se que o meu conselho amoroso e responsável está levando em consideração as minhas experiências e o meu modelo de mundo. Qualquer sinal, talvez inclusive até mais leve, de ansiedade ou de depressão ou de tristeza ou de síndrome do pânico, procure ajuda, tá bom? Eu falei sobre a minha história, agora analisem com muita sabedoria a história e as emoções de vocês, viu? Um beijo no coração e até o próximo Tati Aconselha.